Aí, então, bom dia para quem está chegando agora. A gente vai falar hoje a introdução sobre o Durkheim. O Durkheim, ele escreveu as regras do método sociológico, por isso que ele é considerado o pai da sociologia, porque uma ciência ela só existe a partir do momento que ela tem um método, uma forma definida de como ela deve ser feita para que ela seja verificável, e ela tem um objeto. Esse objeto da sociologia, o Durkheim vai chamar de fato social, lá nas regras do método sociológico. A gente vai pensar hoje sobre as características desse fato social. Primeira coisa, né, sobre o Durkheim, ele é um funcionalista. Então, vê se você consegue perceber o significado dessa palavra. Ele compara as sociedades com corpos humanos, né, ou com corpos de animais, como se, né, o ponto mais importante do pensamento dele, o todo vai ser mais importante do que as partes, mas as partes elas vão ser necessárias para que o todo funcione bem. Então, é numa comparação bem clara com o corpo humano mesmo. Para você ter um corpo humano funcionando bem, você precisa ter pulmões que funcionem bem, você precisa ter coração que funciona bem, você precisa ter um estômago que funciona bem. Mas por que é importante que esses órgãos estejam funcionando bem? Para o corpo humano como um todo funcionar bem. Ele vai fazer uma comparação disso com a sociedade. Ele vai dizer, você precisa ter uma igreja funcionando bem, um Estado funcionando bem, uma escola funcionando bem, para que a sociedade seja saudável. Essa noção de uma sociedade saudável é uma noção do Durkheim, né, desse pensamento dele funcionalista que vai entender o todo como maior, né, e como mais importante, como mais forte do que as partes que são os indivíduos, que seriam células, né? Então, ele vai falar, por exemplo, que aqui no caso nós temos 14 pessoas presentes, mas eu, né, comigo, 15. O Durkheim vai falar, nós temos mais do que 15 pessoas nessa sala, porque nós temos essas 15 pessoas somado todo a nossa consciência coletiva, né? Ou seja, tudo que você já esperava antes de entrar aqui, que uma professora poderia falar, como que uma professora deve se comportar, o que a gente entende como certo, como errado, como bom, como ruim. Tudo isso a gente já tinha aprendido antes de entrar aqui. Então, é como se nós fôssemos, para ele, mais do que 15 pessoas, porque nós somos essas 15 pessoas, mais as regras, as normas, os valores sociais que estariam fora da gente mesmo, né? Como se estivesse fora dos indivíduos. A gente aprende, a gente usa, a gente às vezes tem a sensação que está vindo da gente, mas ele vai falar, não está vindo do indivíduo, isso está vindo da sociedade, né? O que é bom, o que é certo, o que é errado, a forma como a gente vai se comportar. Aí você tem uma ideia muito interessante, do cara vai dizer, essa ideia não é sua, né? Essa ideia já estava aí na sociedade, já era possível. Por quem você se apaixona, quem que você ama, quem que você detesta, as músicas que você gosta, as roupas que você veste. Tudo isso na concepção do Durkheim não é uma escolha individual sua, é uma escolha que já estava prevista nas nossas regras, normas e valores sociais. Até aqui, por enquanto, a noção de funcionalista. Comentários? Para mim isso faz sentido porque nós somos produtos da sociedade, né? Então os nossos pensamentos têm que vir de algum lugar, alguma coisa que já foi estudada ou algo que a gente pense. Sim. Sim, com certeza, nós somos produtos da sociedade. E aí, os sociólogos, após o Durkheim, eles sempre vão se debater com essa questão, né? Nós somos produtos da sociedade, então os indivíduos são produtos da sociedade. A sociedade, ela tem um grande poder, uma grande influência no que nós vamos ser, em como nós vamos pensar, em como que nós vamos agir. Quanta autonomia os indivíduos podem ter, né? Até que ponto eu estou agindo porque eu quero, até que ponto eu estou agindo porque a sociedade fez com que eu agisse dessa forma. Isso vai ser uma questão para todos os sociólogos depois de Durkheim até hoje, né? Isso é uma pergunta que ela é impossível de ser respondida com certeza. Alguns vão dizer, não, o indivíduo tem um pouco mais de autonomia, outros vão dizer, o indivíduo tem um pouco menos de autonomia, é a sociedade que está regendo ali. Mas todos vão ficar aí entre essas duas forças, né? Que é a força do indivíduo, a força da sociedade, que todos vão reconhecer a força da sociedade, mas alguns vão dizer que o indivíduo tem um pouco mais de autonomia, outros vão dizer que tem menos.
Para o Durkheim, ele é o extremo da falta de autonomia do indivíduo. Para o Durkheim, qualquer escolha que você faz, tudo que você decide, que você pensa, que você gosta, tudo não é algo seu, né? Ao ponto de que ele vai falar isso. Nós aqui, agora o Kevin caiu, nós estamos em 14, né? Nós somos mais do que 14 pessoas. Né? Então, é realmente como se a sociedade estivesse fora da gente, né? Sobre a nossa cabeça. Lá, quando a gente está na sala de aula, geralmente eu desenho uma nuvenzinha em cima da cabeça lá dos bichinhos de palitinho, escrito regras, normas, valores, sentimentos. Então, tudo que você entende que é engraçado, que é feio, que é bom, que é ridículo, que é bonito, que é revoltante, que é um absurdo, tudo isso é como se não estivesse partindo de dentro do seu coração, mas é uma coisa que está fora de você, que você aprendeu. Um exemplo que o Durkheim me dá é, se eu chego aqui e conto uma piada e todo mundo ri ao mesmo tempo, o fato de todo mundo estar rindo ao mesmo tempo, para ele, prova que, embora você tenha a sensação que é você que está achando engraçado e essa risada está saindo do seu coração, do seu pulmão, né? O fato de estar todo mundo rindo ao mesmo tempo prova que tinha alguma coisa aí no nosso consciente coletivo anterior que vai fazer com que todo mundo ache engraçado. Então, aquilo já era engraçado antes de eu dizer. Já era engraçado antes de você achar graça. Porque pelos padrões da nossa sociedade, aquilo já era uma coisa acordada entre nós que seria risível, ridículo, ou engraçado de alguma forma. Então, beleza, né, o que a Maria colocou, né, que a gente é produto da sociedade, sim. E aí a pergunta ao longo de todos os séculos vai ser quanto, né? A gente é 100% produto da sociedade? A gente tem alguma autonomia ou não? Para o Durkheim, o indivíduo ele não é dotado de autonomia, ele simplesmente repete o que a sociedade ensinou a ele, né? Então ele não tem autonomia nenhuma. E aí você não precisa concordar com Durkheim, mas você precisa ir observando, conforme você for estudando a teoria dele, se aquilo ali está fazendo sentido com o que você já entendeu para ele. Então, tem uma lógica inerente ao Durkheim. Você pode não gostar, você pode não se identificar com ela, mas você precisa tentar entender essa lógica aí. E aí, então, ele define nas regras do método sociológico, quando ele cria a sociologia como uma disciplina que vai para dentro das universidades, vai ser uma ciência acadêmica, ele fala, então, do método de como fazer sociologia e ele fala do objeto da sociologia. Qual que é o objeto da sociologia? Ele vai dizer que o objeto da sociologia é o fato social e que os fatos sociais eles devem ser encarados como coisas, ainda naquela perspectiva de que o pesquisador ele vai estar distante do objeto, né? Ele vai enxergar o objeto que ele está pesquisando lá. Se estou pesquisando a igreja, se estou pesquisando a escola, eu vou tentar enxergar aquilo como coisa, né? Como uma coisa separada de mim. E esses objetos da sociologia, esse fato social, ele tem 3 características, sempre vai ter 3 características que são importantes para você entender o fato social. Ele tem que ser geral, então, ele tem que acontecer em muitos locais, ele se repete em muitos locais. Um exemplo, a violência doméstica contra a mulher, ela é um fato social. Se você for em qualquer delegacia de qualquer cidade brasileira, você vai ver aí que existem denúncias de violência doméstica contra a mulher. Aí você fala, mas minha mãe bate no meu pai. Sua mãe bate no seu pai, isso é um problema, é uma questão individual da sua família, que vocês vão precisar lidar, né? É uma questão, é uma dor para a sua família, mas não é uma questão para a sociologia, porque uma questão para a sociologia, ela precisa ser geral, ela precisa se repetir em vários lugares, e o que se repete em vários lugares é a violência doméstica contra a mulher, e não contra os homens. Segundo, ele é externo aos indivíduos, ele é externo para o Durkheim. Então, só você pensar, quando você nasceu, as pessoas já falavam português, né? Você tem as suas ideias em português, você escreve em português, você fala, se comunica em português, você pensa em português, né? Mas a língua portuguesa ela já existia antes de você nascer e ela vai continuar existindo depois que você morrer. Então, nesse sentido,
ela é completamente externa a você. Você aprende ela da mesma forma as normas, os valores, né? Ele vai falar, nossa, você se apaixonou por uma pessoa, você resolveu se casar com uma pessoa. O Durkheim vai falar assim, olha, essa paixão, ela não está saindo de dentro do seu coração, essa paixão foi aprendida, ela é uma norma social, uma regra que é imposta às pessoas, as pessoas são coagidas, aí a gente vai entrar já no terceiro termo, né, daqui a pouco, mas ao longo da vida você aprende, né, o que é paixão, o que é o amor monogâmico, você aprende isso, inclusive, como uma coisa naturalizada, né, que isso vai vir do seu coração, que você precisa disso, e o Durkheim vai falar, olha, a gente já conseguia prever que no Brasil de 2021 a gente teria um número X de casamentos, que 90 e tantos % desses casamentos vão ser entre pessoas heterossexuais, que a grande maioria desses casamentos vai se dar entre pessoas mais ou menos da mesma classe social. Ora, se eu conseguia prever tudo isso, então o fato de você estar se casando não é uma coisa individual sua, né? Não é simplesmente porque você quis e porque você se apaixonou. Você quis e você se apaixonou porque isso estava dado nas regras da nossa sociedade. Então, isso é uma coisa social sobre a qual você não teria controle, segundo o Durkheim. Então, o fato social seria geral, se repetiria em vários lugares, sem problemas, Mirella. Acontece. Seria externo aos indivíduos, então eles já existiam antes de você nascer, vão continuar existindo, eles existem independente de sua existência, e eles são coercitivos. O que é isso? Se você tentar agir diferente, você vai sentir as forças da sociedade tentando te mostrar que não é dessa forma que você deve agir, que você deve agir de uma outra forma, né? E isso para as mais variadas coisas, desde coisas grandes da sua vida até coisas pequenas da sua vida, né? Eu estava falando aqui de casamento. Se você fizer 30 anos e não se casar, fizer 40 anos e não se casar, fizer 45 anos e não se casar, as pessoas vão começar a perguntar para você, mas você não vai se casar? Você tem vontade de se casar? Isso é uma pressão social, te coagindo a aceitar esse fato social que é o casamento, né? Você precisa de alguma forma se enquadrar a ele. Se você escolher realmente não se enquadrar a ele, tendo algum parceiro ou parceira ou não ao longo da sua vida, ou mais de um, não sei, né? Independente das suas relações afetivas, as pessoas vão cobrar que você se case. E essa coerção é interessante perceber também que ela não vem só da forma negativa, né? Qual que é a forma negativa? Quando a gente forma homens e mulheres lá e fala assim, uma menina não tem que se comportar dessa forma, menino não tem que ficar chorando toda hora. Então eu tô repreendendo as pessoas, mas não só dessa forma negativa que essa coerção se dá. Essa coerção também se dá quando eu dou parabéns. Eu falo assim, nossa, você se comportou muito bem hoje, parabéns. Né? Olha, você está muito bem vestida, parabéns. Você está estudando muito, né? Parabéns. Então, quando eu estou te dando parabéns, eu estou falando que legal, que bom, eu também estou reforçando essa ideia dessa norma. A questão aí nesse terceiro ponto é que essa coerção ela vai ser sentida somente por aquelas pessoas que tentarem se desviar da norma. Aquelas pessoas que estão só recebendo parabéns, elas vão ter a sensação de que foi ideia delas o tempo todo, né? De que é o que elas quiseram aquilo, e aí elas foram lá e realizaram, e aquilo veio delas. Você vai começar a perceber que existem regras sociais que querem te enquadrar naquilo ali, quando você foge à norma, né? E aí, em qualquer sentido, né? Como o exemplo que eu dei, você chegou aos 45 anos de idade sem se casar, e aí você está namorando lá 8 anos e não quer se casar. As pessoas vão cobrar. Por que você não quer se casar? Desde coisas um pouco maiores como essa, até coisas bem pequenas, né? Se você resolver começar a almoçar, né, comer arroz, feijão e enfim, a refeição que as pessoas da sua família comem como almoço, você resolver começar a almoçar 7 horas da noite, 8 horas da noite, todos os dias, e ao meio-dia você não come nada, as pessoas vão achar estranho, né? Porque é um ritual nosso comer ao meio-dia. Por que você não está comendo na hora certa, né? E aí, isso em todas as esferas da vida, né? A heteronormatividade, você deve ser, espera-se que você seja heterossexual.
Se você for heterossexual, você nunca na sua vida vai precisar sentar com alguém e falar assim, eu tenho que contar que eu sou heterossexual, eu vou precisar explicar que eu sou heterossexual, vou precisar que as pessoas não fiquem sem graça com o fato de eu estar num relacionamento com alguém do sexo oposto. Você nunca vai precisar passar por isso, né? Quando você é homossexual, aí você vai perceber como que a heterossexualidade é uma norma, né? Que a gente chama de heteronormatividade. Porque você vai ter que, ao longo da sua vida, várias vezes dizer que você é homossexual, explicar que você é homossexual. As pessoas podem até não achar feio, não achar ruim, não fazer piada, que vai acontecer em algum momento, mas mesmo assim você vai ter que falar, explicar, contar. Então você vai... Uma pessoa homossexual, ela percebe que a heteronormatividade não é uma escolha dos indivíduos, é uma imposição, muito mais do que a pessoa heterossexual. Então, sempre que você se desvia das normas, você vai perceber muito mais que essas normas existem, né? Para tudo. Se eu almoçar ao meio-dia toda a minha vida, talvez eu nunca repare que isso é uma regra, isso é uma norma social. Se eu tomo banho todos os dias da minha vida, inverno, verão, talvez eu nunca repare, né? É aquela pessoa que escolhe pular o banho no inverno, que os outros vão falar, nossa, mas você não tomou banho ontem? Nossa, que absurdo, que coisa estranha, né? Então, aí são as três características do fato social. Ele é geral, ele é externo aos indivíduos, ele é geral porque ele se repete em muitos lugares, ele é externo aos indivíduos, ele está fora de você, você aprende quando você é criança e também quando você é adulto, né? E você age de acordo com ele. E ele é coercitivo. Se você tentar fazer diferente, você vai perceber as pessoas, de modo geral, a sociedade ao seu redor, tentando fazer você se enquadrar nessa norma, nesse fato social. E até aqui, vocês podem falar, abrir o microfone ou colocar aí no chat. Tanto coisas que não entendeu, que está difícil, que está complicado em relação ao Durkheim, como coisas que você não está achando esquisito, assim, não está concordando, ficou incomodado, ou se quiser trazer um exemplo de fato social para ver se enquadra ou não. Para a Daiane tá tranquilo. A Daiane falou, eu entendi, né? Dúvidas, vamos falar sobre as dúvidas. Maria também entendeu. Que tem aquela dúvida, quando você entendeu tudo, você não tem dúvida, mas também tem aquela pessoa que não tem dúvida porque não entendeu nada, pegou da metade, voou aí, faltou alguma coisa. Por enquanto, Daiane e Maria falaram que tá tranquilo. Quem mais? Para Mirella tá ok, para Maria Carvalho também, beleza. Então tá, gente, eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação aqui, então, para quem tá assistindo, pode mandar dúvidas, pode mandar questões pelo Telegram, inbox, no grupo, fiquem à vontade, beijos, até mais.